Olá, meu nome é Luana, sou terapeuta holística, sou facilitadora de barras de Axis e practitioner de barras de Axis, facelift, MTBSS, mimetização biomimétrica, que são alguns processos corporais de Axis Consciousness. A gente vai conversar um pouquinho nesse vídeo sobre o que são as barras, quais os benefícios, quem pode e quem não pode fazer, enfim, trazer um pouco mais de informação para você que está querendo buscar saber sobre as barras, conhecer, e saber se é uma ferramenta que pode te ajudar de alguma forma. Então, vamos lá. O que são as barras de Axis? As barras são o que a gente chama, na realidade, de portas de entrada para Axis Consciousness. É uma das principais ferramentas para conseguir, para quem quer se aprofundar em Axis, enfim, e saber mais e fazer outros cursos. As barras, ela é pré-requisita para quase todos eles. E o que é Axis Consciousness? É um conjunto de processos e ferramentas de acesso à consciência. Então, a função de Axis é nos ajudar a acessar a consciência, trazer a consciência, a vivenciar essa consciência e despertar em nós, através dessas ferramentas, o ser infinito que nós somos e nos permitir vivenciar esse ser infinito e ser essa presença na nossa vida. O Gary fala que a consciência é o que engloba tudo e não julga nada. Então, uma das principais ideias de Axis é nos limpar os pontos de vista e sair do julgamento daquilo, da ideia de certo e errado, de bom e mal, e acolher, nos ajuda a acolher tudo que vem. E viver com mais presença mesmo, assim. Isso é de uma forma bem resumida, né? O que Axis pode ser, que é difícil até de traduzir em palavras. E as barras é a primeira técnica, é uma técnica base para a gente trabalhar com Axis. Por quê? Porque a função das barras é limpar os nossos pontos de vista, crenças, pensamentos, sentimentos e emoções que de alguma forma travam a gente de acessar esse ser infinito e de que fazem a gente fazer a gente vivenciar nessa dualidade, nesse mundo de emoção, de sentimento, né? Onde o julgamento é uma constante, assim. Então, as barras são 32 pontos que a gente tem distribuído ao longo da nossa cabeça. Na realidade, são 16 pontos de cada lado, são 32. E esses pontos cada um deles corresponde a uma área, um setor da nossa vida. Então, a gente tem pontos com relação ao dinheiro, sexualidade, corpo, cura, paz, calma, bondade. Então, esses são alguns pontos, alguns deles. E o que acontece quando a gente faz as barras? A gente chama de correr. A gente corre as barras nesses pontos. E o que acontece é que quando as barras correm, elas limpam esses pontos de vista, as memórias que estão impregnadas com relação a esse setor específico. Cada sentimento, emoção, lembrança, vivência que a gente tem, eles trazem uma carga eletromagnética, energética, que fica registrada na nossa mente. Então, as barras, elas vão limpando isso. Não limpa todas as nossas memórias, limpam as memórias e as vivências, as experiências e os pontos de vista, os sentimentos, emoções, enfim, negativos. Negativos no sentido de impedimento para essa consciência. Né? Uns pontos de vista que não estão permitindo com que essa consciência flua ou que esse ser infinito apareça e a nossa vida flua. E o mantra principal de Axis, das barras, inclusive, é que tudo vem a mim com facilidade, alegria e glória. Então, o que as barras vão fazer é limpar esses pontos de vista que estão impedindo que a nossa vida flua com facilidade, alegria e glória. Então, quando a gente corre esses pontinhos, a gente limpa essa relação. Como isso acontece? Vou trazer um exemplo para a gente conseguir entender como isso funciona. Vamos dizer que eu tenho um ponto de vista com relação a trabalho, dinheiro, que a única forma de eu ter dinheiro e eu conseguir ter uma vida mais estável é passando no concurso público. Então, sem julgamento se isso é certo ou errado, se a gente deve ou não fazer isso, mas vamos dizer que essa é a única forma que eu vejo, é um ponto de vista que eu acredito que é a única forma que eu consigo ver de ter um trabalho mais consistente. Só que às vezes eu estou tentando, isso não está fluindo, estou tentando e não está fluindo. Então o que a gente faz com as barras? A gente vamos dizer que nesse ponto, para essa área, por exemplo, a gente usa as barras do dinheiro, controle, criatividade, criando conexões, criando formas de vida, que são alguns outros pontos. Então, correndo essas barras, ativando essas barras, a gente vai limpar esses pontos de vista que de alguma forma estão limitando a gente
impedindo a gente de enxergar algumas possibilidades que a gente não está vendo, né? Talvez sejam possíveis outras formas de ganhar dinheiro, ter uma vida mais consistente, mas isso não está na minha memória, não tem registro. E esses pensamentos, às vezes de lembrança do que eu ouvi na infância, alguma coisa que eu ouvi de quando eu era mais novo, estão me impedindo de enxergar novas possibilidades. Então, quando a gente corre as barras e ativa esses pontos, a gente libera espaço. A gente fala que libera espaço na nossa memória. É como se fosse uma memória de computador, e a gente deleta alguns programas que estão ocupando muito espaço ali, que fazem ele ficar pesado, denso, e a gente começa a liberar espaço para fazer novas escolhas. E é por isso que a gente fala muitas vezes em Axis, que a gente libera, começa a entrar no universo de infinitas possibilidades. Porque quando eu estou vivenciando a partir, e eu estou fazendo escolhas a partir desse lugar onde eu só enxergo passar em concurso como forma de ganhar dinheiro, minha vida está limitada. Eu tenho um limite de caminho de escolhas para seguir. Mas quando eu limpo isso e começo a me permitir, será que existem outras formas de trabalhar? Será que existem outras formas desse dinheiro surgir? Eu começo a abrir para muitas mais possibilidades e o caminho de infinitas possibilidades mesmo começa a surgir. Então esse é um exemplo para a gente entender mais ou menos como as barras funcionam e como elas vão trazendo na vida prática essa vivência, né? E aí, algumas perguntas que as pessoas fazem, né? Se tem contraindicação, não tem, qualquer pessoa pode fazer. Tanto pode receber as barras, criança, idoso, pessoas doentes, grávidas. É muito bom para grávida. O Gary trouxe há um tempo atrás essa observação de que as grávidas que têm corrido as suas barras, elas têm 50% mais de estímulo a ter um parto normal e natural, com menos dor. Então tem melhorado muito, e ele trouxe isso como uma vivência que eles passaram a observar. Então grávida pode fazer, bebê pode fazer, não tem contraindicação. E também pode fazer o curso, crianças podem aprender, não tem contraindicação nenhuma, qualquer pessoa pode fazer o curso e escolher fazer as barras. Fazer um curso de barras é só para quem quer trabalhar com a ferramenta e para quem é terapeuta? Não. As barras, elas podem ser, né, mais uma ferramenta de escolha para a gente poder levar mais consciência e mais possibilidades de melhora para o nosso paciente. Para quem já é terapeuta, pode ser, sim, uma possibilidade, mas tem muitas pessoas que fazem para aplicar na sua família, para aplicar num companheiro, para aplicar no filho, e é uma das coisas que a gente incentiva muito e que eu acho ótimo, porque se a gente tivesse em cada família, por exemplo, um practitioner de barras, ou enfim, de pessoas que fizessem essas técnicas e trabalhassem com seus familiares, a gente teria uma ampliação da consciência e muito menos problemas de uma forma muito mais rápida. Então, não precisa ser necessariamente terapeuta, qualquer pessoa pode fazer, não tem pré-requisito para poder fazer o curso. Se quiser começar a trabalhar com as barras, você pode fazer, pode ter qualquer formação, enfim, não tem nenhum pré-requisito para você fazer. Você passa a receber um certificado e poder trabalhar com a ferramenta, se você quiser, se for uma escolha, ou não, pode aplicar na sua família. Quantas sessões eu preciso fazer? Quanto você quer de expansão e crescimento na sua vida? Com quanto tempo você gostaria que as coisas começassem a mudar? Depende disso, né? Assim, a quantidade de sessões, a frequência que você vai fazer, depende dessa intensidade. Você pode fazer uma sessão hoje e nunca mais fazer e receber já daí. Muitas pessoas relatam que na primeira sessão já sentem uma expansão maior, um relaxamento. O Gary fala que se você correr as suas barras, na pior das hipóteses, você vai sentir um relaxamento profundo e na melhor das hipóteses vai mudar a sua vida por completo. Então, no mínimo, um relaxamento, enfim, você vai sentir, mas a quantidade de sessões depende muito do quanto você escolhe a agilidade para que as coisas aconteçam. Quanto mais você corre suas barras, menos pontos de vista você vai tendo, menos limitação e mais possibilidade de escolha de possibilidades diferentes na sua vida, para todos os campos. Então, quanto mais você fizer, mais rápido as coisas vão fluir. Mas não tem uma condição, você pode fazer hoje, pode fazer daqui 15 dias, pode fazer a cada 3 meses, ou pode fazer diariamente. Uma das coisas que a gente faz, por exemplo, eu vivenciei quando eu fiz o meu primeiro curso, que foi aplicar 7 sessões seguidas. Você pode aplicar 21, 7, 14, 21, 10 dias, várias sequências seguidas de sessões, para que quando você está num momento muito tumultuado, com muitas angústias, fazer várias sessões seguidas dá uma acelerada naquele processo. Então, eu acredito que para mim, para as minhas amigas que a gente
trocou depois do curso, acelerou muito esse processo de consciência, de me ajudar, por exemplo, a 5 meses depois eu já ter feito os outros 2 cursos, enfim, me tornado facilitadora e feito vários outros cursos. Eu fiz fundamentos, inclusive, em 5 meses. Então, essa escolha de ter feito mais vezes com um tempo menor me ajudou muito. Mas não é definitivo e você pode fazer uma escolha, pode ser a sua escolha. E aí a pergunta que a gente aprende em Axis é sempre estar na pergunta, é o que é leve para você? O que é leve para você? Qual escolha você poderia fazer agora? Quantas sessões você escolheria ou você permitiria se dar de presente para poder ter uma mudança na sua vida? Você pode... A sessão dela tem em torno, normalmente, de 1 hora, 1 hora e meia, depende de cada terapeuta, mas embora o Gary fala que o ideal seja sentir a energia, deixar a energia correndo, até a gente sentir que ela desbloqueou. O Gary fala, às vezes, sessões de 6 horas, mas isso a gente sabe que é inviável para atender em consultório. Mas quem vai fazer em casa, por exemplo, se você vai correr as barras no familiar ou no parente, se você tiver no final de semana, não tem um tempo determinado. Você vai sentindo a energia e quando você sentir que a energia parou de correr, a gente pode mudar. Normalmente, em consultório, para você receber uma sessão, é em torno de 1 hora, 1 hora e meia. Eu separo 1 hora e meia para os meus atendimentos, então a gente vai trabalhando mais ou menos nesse sentido. Isso é uma média, não é definitivo, não é definido que tem que ser assim. O curso de barras tem uma duração de 8 horas. Ele normalmente acontece, é um curso de um dia, mas ele pode, se for uma escolha das pessoas que vão fazer e do facilitador, ele pode ser feito de 2 vezes, 2 dias, né, com 4 horas um dia e 4 horas no outro. E aí você tem uma parte teórica e depois você recebe uma cartilhazinha com todos os pontos, um manual de como fazer e você aplica 2 sessões e recebe 2 sessões. Por isso que normalmente um curso de barras ele é muito transformador, porque normalmente a gente faz com mais pessoas, né? 2, 3, 4, 6 pessoas o curso. Então a gente está, na realidade, você recebe 2 sessões. E quando você aplica uma sessão de barras, você também está recebendo e limpando os seus pontos de vista. Então, principalmente aqueles pontos de vista da pessoa que se identifica com você. Então, por isso é muito libertador um curso, assim, porque a gente está com mais pessoas e a gente está trocando isso com outras pessoas, limpando muitas vezes o ponto de vista em comum entre a gente, entre as pessoas que estão no grupo, e você já sai do curso praticamente com 4 sessões, porque você recebe 2 e você aplica 2 sessões. Então, já é um acesso de consciência muito grande, uma possibilidade de consciência, de transformação muito grande. Um processo legal da gente falar das barras é do que uma das funções que elas têm é nos ajudar a aprender a receber da vida. O Gary fala que as barras, muitas vezes, para muitas pessoas, é a primeira vez onde a pessoa verdadeiramente se abre para receber mais da vida. Porque nós somos educados normalmente a não se abrir para receber. Nós temos, na grande maioria, no mundo todo, uma cultura de gente nos incentivando a cuidar, a fazer do outro, que é sempre mais bem visto aquele que é bonzinho, que faz, que cede, mas pouco a gente aprende a receber da vida os benefícios, as bênçãos, enfim. Né? Então, as barras ajudam muito nesse sentido. E mesmo a vivência, na prática, a gente vai enxergando que as pessoas começam a ficar mais receptivas. E daí, esse conjunto, né, de limpar os pontos de vista, de limpar aquilo que nos trava, limpar aquilo que nos impede, abrir espaço para as infinitas possibilidades. A gente começa a entrar e ser estimulados a entrar na energia da pergunta. No outro vídeo eu vou explicar um pouco mais sobre isso, mas e aí a gente, junto com esse processo de aprender a receber mais a vida, verdadeiramente vai permitindo que a nossa vida seja uma vida com mais facilidade, alegria e glória. E não é raro mesmo assim a gente começar a ver a vida de uma forma diferente. Mesmo viver com mais presença. E essa é uma das principais funções, com mais presença, com mais consciência, com mais expansão. A gente começa começar a ser esse ser infinito e a gente começa a trazer isso para a nossa vida. Né? Então eu espero que tenha dado pelo menos para te dar uma clareada, uma ajuda a clarear um pouco mais sobre as barras. Eu sei que tem muitos vídeos no YouTube sobre isso, mas enfim, é a minha contribuição de alguma forma. Eu vou gravar os outros vídeos explicando mais sobre as outras ferramentas e outras técnicas, mas eu espero que isso tenha te ajudado.
E fica esse convite, né, para você entrar na energia da pergunta e perguntar que contribuição as barras podem ser para você e para sua vida. E se fosse possível viver uma vida com mais possibilidades, com menos limitações, se a gente tivesse mais possibilidades de escolher além daquilo que a gente está enxergando, não seria fantástico? Como seria a sua vida? Não seria uma vida mais leve? E se fosse possível para você escolher, se permitir, se dar de presente, receber as barras, ou fazer um curso de barras, aprender isso e ser você também um canal de mais consciência, de mais presença, de leveza, de facilidade e alegria para as outras pessoas. É essa a proposta desse vídeo, é essa a proposta do meu trabalho, é essa a proposta de Axis. Eu espero que isso tenha acessado você. Se você quiser saber mais informações, você pode me enviar, estou à disposição, pode me enviar e-mail, contato no Facebook, WhatsApp, enfim. Eu atendo aqui, eu moro em Contagem, então atendo aqui em Contagem IBH e estou super disponível para estamos aqui para ser canal dessa energia. Gratidão e até o próximo vídeo.